Eu era criança e meu mundo mudou pra sempre. A minha mãe era magnífica. E ele tirou tudo de mim. O que temos aqui? Ela é de um lugar de abundância. Esse é o nosso destino. Minha infância. A minha mãe. Eu quero de volta. Eu quero de volta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Med Leomil. Ela tá roubando. E aqui, em loco, vamos dizer, num bunker, né, de pós-apocalíptico. Não, eu tô em Não tá, Coruscant. não? Você Eu tá tô em em Coruscant. Coruscant? Eu sou o Comandante Rex. Mentira, eu sou o Humberto mesmo. E com o nosso link direto dos Estados Unidos ou de um outro lugar também secreto. Aqui é o Vitor X, galera. Eu tava no meio dos pântanos da Flórida aqui. E aí eu entrei no Starbucks pra poder gravar com vocês e acabei saindo na França em 1975. Depois eu explico por quê. Caramba. Pô, agora até eu fiquei curioso. É. Bem, gente, o episódio de hoje nós vamos falar finalmente desse filme Furiosa, uma saga Mad Max, que já tá pra alugar, né, no stream. Qual stream que tá pra alugar aqui no Brasil? Max. É no Max, né? Nos Estados Quer Unidos dizer, é qual? nos Estados Unidos é no Max. Aqui Eu deve não ser no sei. Max também, né? Porém, né, a gente levou um pouquinho mais de tempo, a gente assistiu, é bom que você também já deve ter assistido, então vai tomar spoiler sim, podcast é com spoiler, já estou avisando. E olha, e antes de tudo, antes do Vitor falar a sinopse pra gente, eu queria falar que a gente tá com uma parceria com um site Comando Geek, onde você vai lá no site, tem muito action figure, muita camisa, muita coisa nerd pra você que ama de paixão esse universo. Mas Vitor, por favor, antes de tudo, Humberto, sinopse. Por favor, sinopse não, a vinheta. A vinheta do nosso sinofeiro. Momento Sinopeiro! Só corrigindo, aqui nos Estados Unidos está na Amazon Prime. E aqui tá no Max. Curioso. Aqui dando Max. É. Ah, é? É. Então vamos lá. Sinopse do filme. Furiosa, a Mad Max Saga, é um filme de ficção científica pós-apocalíptico dirigido por George Miller e estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama revela a história de origem da guerreira renegada Furiosa, anteriormente interpretada por Charlize Theron, narrando sua jornada até se unir a Max em Mad Max Estrada da Fúria de 2015. O enredo segue uma jovem furiosa sequestrada do seu lar, o lugar verde de muitas mães, por uma grande horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementos. Cruzando o Wasteland, eles alcançam a Cidadela, dominada por Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos disputam o domínio, Furiosa se vê envolvida em uma batalha incessante para retornar ao seu lar. O filme oferece uma visão mais profunda do universo de Mad Max, explorando os motivos e desafios enfrentados por um dos personagens mais marcantes da franquia. Legal, legal. Ó, eu queria só trazer algumas informações, né? É um filme também do mesmo diretor que fez Mad Max, né? O Estrada da Fúria, né? Esse Furiosa, a gente considera ele como um spin-off, né? Peraí, ele não é o mesmo diretor de tudo, não? Não. George É, Miller ué. é o mesmo George diretor de Miller, tudo. sim, George é de Miller- tudo, é de tudo, é de tudo. Ele é o sim. dono da Ele é dono história. da franquia, ele é o dono Ele do que criou, universo, o universo. Ele é o George Lucas do Mad Ele é o Max. George Lucas do Mad Max, isso mesmo, É. desculpa. Exatamente. Eu só queria falar que... É o mesmo cara. É o mesmo cara, né? É. Porque a gente tem... O que a gente tem acontece, é que a gente se tem uma tivesse a dúvida, trilogia com o Mel Gibson, É. né? E a gente tem agora uma renovação, né? Que foi dessa franquia que começou com o Estrada da Fúria, né? Onde é que a gente teve a Furiosa, pela Charlize Theron, que foi assim... Tomou conta da tela, né? Ela foi a grande destaque desse filme, mesmo não sendo a grande protagonista, né? E por isso ela ganhou esse spin-off, esse prequel dela, né? É um filme que ele foi orçado, se eu não me engano, vocês devem ter estudado também, foi de 168 milhões
E ele não foi tão bem nas bilheterias. Mas qual filme? Esse? O Furiosa, né? E não foi tão... O outro também não foi tão bem na bilheteria, não. Mas ele foi ganhando mais força ao longo depois que se passou. É mesmo aquela coisa, né? A pessoa... não foi tão bem na bilheteria, mas os críticos falaram muito bem, o pessoal foi vendo depois, nos streams, nas coisas tudo, e foi ganhando mais notoriedade, os estudiosos, cinema, tudo, né? E esse filme também tá passando por isso, né? Esse filme, ele foi, que nem eu falei, foi um orçamento de 168 milhões, e esse, se eu não me engano, ele faturou no cinema um pouco mais de 170 e poucos milhões. Né? Ele ainda tá em cartaz aqui nos Estados Ainda Unidos. tá no cartaz aí? Aqui já não tá mais. Você pode ver no cinema ou você pode ver no streaming. Aqui ele sofreu um pouquinho com outros filmes que chegaram, que tiveram mais destaque, né? Então ele teve uma concorrência maior no cinema. Até te atrapalhando aí, o Paulo, eu concentrei muito mais em tentar entender por que esse filme foi esse fracasso de bilheteria, porque isso é fracasso. Ele foi a pior estreia na época do Memorial Day, que é uma época nos Estados Unidos que se tem lançamento de filme, desde o filme Gasparzinho, do começo da década de 90, olha que titica, o Gasparzinho que tinha... eu até fui... Que Gasparzinho que era esse? É o Gasparzinho que tem a Wandinha da década de 90, lá, final de 80. E aí o meu esforço foi todo em tentar entender por que ele flopou. Eu fiquei menos preocupado em outras coisas, porque me chamou muita atenção. Humberto, e eu tenho uma ele hipótese. fez no final de semana de estreia menos que Madame Teia e menos que Morbius. Morbius, pra você ter ideia. Foi menos do que Morbius e menos do que Madame Teia. E aí, assim, eu tenho uma... eu ouvi um monte de gente falando. Eu li um tanto de coisa, eu ouvi um tanto de coisa, e eu tenho a minha explicação. Por favor. Não, vamos avançar pra gente falar do filme. Tá. E aí, para depois eu tentar chegar nessa assim, conclusão. Já resumindo um pouquinho, o filme, pra mim, ele é redondinho. Já colocando. Então, assim, eu acho que existem muito mais questões externas que a gente vai falar, né? Mas eu queria começar com uma coisa muito importante. A pergunta final. Não. Sobe os créditos. Não, eu queria falar o seguinte. Quando se lançou o Mad Max, Estrada da Fúria, com alguns easter eggs, alguma coisa, se levantou uma hipótese, né? Que aquele Mad Max ali que tava ali, o Max, não é o Max do Mel Gibson. Era assim aquela criança, cogitou-se muito da criança. Era o Menino Fera. O Menino Fera do segundo filme. Eles falam isso, mas isso não é oficial, não. Isso é teoria de fã. É teoria, mas pra quem tá seguindo a gente já tem pelo menos umas 3, 4 semanas, a gente fez um corujão do Mad Max, né? Do primeiro filme. Uhum. E aí a gente vem pro Furiosa. E aí eu quero falar como que Furiosa, ele pega essa teoria e comprova. Por quê? Comprova o quê? Ô, Paulo, Comprova a teoria. Não, pera aí, deixa eu só terminar a vida. Explica Não, deixa eu só interromper antes de você chegar, porque é importante falar por que eles acham que é diferente. O Max do Mel Gibson, ele tinha um filho, que era o Sprog, que o Humberto até vai apelidar o menino dele de Sprog quando nascer também. Sprog é tipo moleque, é uma gíria tipo moleque na Austrália. Mas tem um Sprog lá. E o Mad Max do Tom Hardy, ele tem uma filha, ele lembra de uma menina. Então, daí, principalmente, que eles acham que não é o mesmo personagem. Não, isso fica claro quando você pega temporalmente todos os filmes. Por que eu tô falando? A Furiosa, no filme Estrada da Fúria, ela tem mais ou menos a mesma idade que o Max. Com um pouquinho menos um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Talvez até um pouquinho mais. Porém, o prequel, ele começa com uma terra já devastada, né? Ela já está ali na floresta, já está assim com os motoqueiros. E o Mad Max, né, o filme original, o primeiro, ele não tem a degradação da natureza. Ele tem uma degradação, sim, um pouquinho da sociedade. Como a gente falou no nosso podcast. Aliás, galera, corre atrás desse podcast, que ficou bem legal, de Corujão, que a gente falou bastante coisa. E aí, pra mim, assim, é claro, né, aquele Max dessa nova leva de filme do Mad Max, ele não é o Max, ele é uma outra pessoa que adotou o nome Max. Então tá, agora eu posso trazer fatos, que contra fatos não há argumentos. É. Né? Primeiro, vamos lá. A Austrália, que é onde esse filme foi concebido e filmado,
Ela é... Não, foi filmado na Namíbia, porque a Austrália deu uma chuva lá inesperada e o deserto ficou meio verde de novo. Calma. Aí esse filme foi filmado na Namíbia. Não, calma. O primeiro Mad Max. Ah, tá, o primeiro, desculpa. Primeiro sim, primeiro foi. Tô falando de Furiosa. Não, Furiosa. ele foi filmado nos arredores de Melbourne. O primeiro. A Austrália, então, é onde nasceu a franquia Mad Max, ela é povoada no litoral. Porque a Meiuca é um grande desertão. Tem muita área árida. A área, se você lembrar lá, quando no final do filme eles estão passando do litoral, onde você vê que eles estão no litoral, que tem praia, tem mar, essas coisas todas. Eles vão para Wasteland, é uma área fora dali. A Wasteland é a meiuca da Austrália. É a área que não tem lá naquele... É um deserto. Naquele cenário, naquele mundo, é uma área onde você está saindo da bandidagem. E que depois a bandidagem chega para lá porque eles vão atrás de recursos, né? Petróleo, minério, que você vê que acontece na Furiosa. Isso explica por que os caras estão naquele lugar. Por que você vai para o pior lugar numa época apocalíptica, onde tem recurso, onde não tem recurso, numa época que não tem futuro apocalíptico, as pessoas não vão para lá. Aí quando tem um futuro apocalíptico, para onde você vai? Para o pior lugar. Então, Furiosa explica isso. As pessoas vão para lá por causa desses recursos. Água, petróleo, alguns oásis, né, e minério. O cara que criou, o George Lucas, do Mad Max, da franquia, eu vi ele fazendo chamaram ele para um programa no YouTube e fizeram... É Jorge também, né? É Jorge Miller. George Miller. Fizeram uns recortes para ele de coisas da época do Mad Max 1. E ele foi lembrando e tal. Aí foi logo na época que saiu a Estrada da Fúria, que é que teria o Max, que não é o Max. E ele fala que aquele é o Max. Ele, que é o cara que escreveu tudo, fala que aquele é o Max. Ele chama ele de Max, porque você fala, não, ninguém chama ele de Max. Então, ele fala, ele é o Mad Max. Ele trata isso naturalmente. Ele não fala assim, pausa, vou falar, esse cara é o Mad Max. Não, ele trata. Não, porque você vê o Mad Max agora, depois que ele foi pra Wasteland, não sei o quê. Então, ele fala, ele explica o que é. É assim que você pega a teoria de fã e destrói. Quando o dono da história conta o que é. Mas não faz sentido. Não faz sentido. E temporalmente não faz sentido. O que você está considerando é que o mundo deixou de existir, mas eles estão em outra região da Austrália. Tá, mas ali você já tem, enquanto ela tá criança, a cidade dela construída, as 3 cidades em funcionamento. E é porque isso, nos outros filmes, você não vê, porque ele está indo do litoral para o Wasteland. Aquilo ali já existia. O litoral ainda era uma civilizaçãozinha que tinha. E a Wasteland não, é terra de ninguém. Se no litoral a polícia tava daquele jeito, que a gente viu no Mad Max original, imagina lá pro Meiuca. O que, na verdade, o que não está sendo considerado, as pessoas estão achando que ele está numa ilha, né? Tá na Austrália. A Austrália é grande pra caramba. É gigante. Então, assim, ele não está na mesma região. O filme é passado em outra região. Isso aí, gente, é uma tentativa de explicar por que as coisas são diferentes. Eles não estão na mesma região. Eles estão em lugares diferentes. Os primeiros filmes, que tinham muito menos recurso financeiro, o cara filmou perto da cidade. Para explicar que os outros filmes que ele foram para o lugar que dá uma ideia de não existe mais cidade, é explicado com o caminhar da história do Max para Wasteland, que é o meio da Austrália, que é um deserto. Que tem minério, não sei o que, petróleo aflorando, tem. Se me falar que esse Max, essa história, ela tá entre as trilogias, porque no final da trilogia do Mel Gibson, ele tá indo lá de avião, lá com os meninos, lá para um outro lugar, fora de Western. Uma cidade toda destruída, né? Cidade destruída, não sei o quê. Então, assim, se me falar que é no meio dessa história, eu já compro mais. Não, mas tem eu gosto. inconsistências, né? Igual esse negócio. O primeiro Max tinha um menino, o segundo tem uma menina, tinha uma menina. Mas eu gosto. Tem umas inconsistências. Mas se o autor falou que é ele, pronto, acabou. Eu gosto mais da ideia. Eu vou falar, eu gosto. Qual que é a sua origem? Foz das minhas cabeças. Eu gosto mais da ideia do Max ele ser um ícone, sabe? Assim,
Tipo assim, um legado, tipo assim, um manto que é passado, sabe? Não. Eu gosto dessa ideia. Eu não gosto, perguntei não. se você gosta. Você perguntou se eu sei. Eu falei que Conan não. é só um. Não, Conan é só Max um. é só um. É, mas assim, o Max é só um. Manto um cacete. Tipo o fantasma, sabe o fantasma? Uhum. Mas é outra coisa. Não, mas eu gosto dessa ideia de passar o manto, sabe? Passar o O fantasma ícone. sempre é o filho, né? E que é outra, tudo. no filme não tem nenhum momento que ele se refere a ele como Max. Nos No créditos. filme do... Nos créditos. Não, durante o filme. E na legenda. Durante o E filme. na legenda. É. Ó, o lance Pois é, ele é o Max. O George Miller falou que ele é o Max. Já E tá que velho, tá doido. ele é o mesmo Max. A história... aí tem uma coisa que também acho que vale a Mas pena. buga, né? Mas buga. É porque vale a pena listar o seguinte: nem tudo que acontece na vida do Max está no filme, nos filmes. E isso acontece o seguinte: quando ele aparece com aquele Interceptor, o carro novo, que tinha sido destruído, depois ele aparece, depois, sei o quê, foram feitas tentativas de vender um filme do Mad Max, dele reconstruindo o Interceptor. Chegou a ter revistinha. E essa revistinha é canônica, em que ele reconstrói. Então, assim, tem coisas ali que não estão na mídia filme e que fazem parte do universo. Cara, nada tem mais problema de continuidade no mundo do cinema que Star Wars. Isso é verdade. Nada isso é verdade. tem. Isso é verdade. Principalmente quando fica trocando os diretores. Principalmente quando troca diretor, quando troca dono de empresa. Então é o seguinte, erro de continuidade, eu acho que assim, o fã pega nos detalhes, exceto o Sprog menino, tirando essa parte, ele pega nos detalhes que às vezes o diretor abre mão ou mesmo larga para lá e deixa esse negócio cair assim na esfera dos fãs para eles ficarem fomentando isso, porque a distância entre essas duas sequências de filmes é muito grande. Tem muita gente que não vai voltar para assistir os primeiros filmes, a turma mais nova não vai voltar para assistir os primeiros filmes, e se voltar vai estranhar demais, porque é uma linguagem muito diferente. Então, talvez isso sirva para criar até o que existe em Star Wars, existe em Star Trek, existe em outras franquias do mundo fã viver coisa com no detalhe. O nerd fica se pegando essas coisas para gerar conversa, Isso. gerar... Talvez valha a pena, mas que é o mesmo Max? Vai ter problema de continuidade, coisa que você pode questionar? Vai. Vai continuar o cara reforçando que a teoria é correta e o Jorge tá errado? Vai também. O cara que inventou a história da Mas o fã falar que o cara que criou tá errado é osso, né? Uhum. Vai, você tem todos os detalhes ali que indica. Mas aí é foda. Mas vamos voltar pro Mas tá filme. falando que o George Miller tá caduco, bicho? O maior filme de ação de todos os tempos é Exterminador do Futuro 2 com meu tio Arnold. Quando Mad Max, A Estrada da Fúria, saiu, ele bate de frente. Tem gente que acha que é melhor, mas isso é conversa fiada. O melhor continua sendo Exterminador. Não tem o Arnold. Não tem o Arnold, não é tão bom. Não, entendeu? Mas Mad Max Estrada da Fúria é o segundo maior filme de ação de todos os tempos. Então, assim, ele tá caduco? Tá, mas ele tá ensinando todo mundo a fazer filme de ação. Ele fez Furiosa, saiu esse ano, pôs no bolso aí, ó, tudo quanto é filme de ação. Velho, quem quer Zack Snyder pra fazer sequência de ação perto de George Miller? Você pega os caras que fazem Transformers, você faz um monte de filme que supostamente seriam filmes de ação, e aí você olha o que o George Miller faz em Estrada da Fúria e em Furiosa. Entendeu? O cara é um gênio, e com 70 e poucos anos lá, acho que ele tá com 78, sei lá, ele tá ensinando os cineastas aí a fazer filme de ação. Isso é que é, entendeu? Ele só não consegue superar Exterminador, que Exterminador é meu tio Arnold, né? Mas tirando isso... Já pensou o Arnold em Mad Max, hein, cara? Esse é legal, hein, de ver, hein? Velho? Como o Uai. Warlord? Como sendo tipo, Warlord? Isso que eu pensei, esse é talvez legal ele pra fosse... Caramba, cara, esse é muito legal. Ele tem... Você lembra do ele tem talento era pra tipo isso. um Arnold. Ele tem talento pra isso. Mas O Mungus lá do 2, né? Do Mad Max 2, era um fisiculturista dobrado com a máscara de Jason. Verdade. Um dos filhos lá do É o Rictus Mortal Erectus. Rictus É Erectus. o Fortão também. Fortão também. Um é Scrotus, né? E o outro é o Rictus Erectus.
Mas eu concordo demais com você, Vitor. Eu acho que o George Miller, nesse filme, cara, ele George Miller. não só mostra a cena de ação, mas ele mostra também uma pintura visual, né? Que não é uma pintura, cara, assim. É muito bonito o trabalho dele de paleta de cores, né? De ambientação, de tudo. A direção de atores dele é fantástica. E a gente vai falar muito do Demetrius, né? A Anya Taylor-Joy, ela regaça. Sim. Falando Dementos, né? É o Demetrius que eu tô falando assim. O Demetrius, pra mim, Demetrius é um cara, um amigo meu que trabalhava comigo. O Demetrius é outro cara. Então, assim, ele é um vilão, cara, que... Primeiro vamos falar do ator, né? É um ator que o pessoal duvidava muito da capacidade dele, com algumas obras muito bobalhonas, não, por exemplo, no Caça-Fantasma daquela das mulheres que teve, alguma linha que foi feita pro Thor pra ele. Ele ficou muito na questão de comédia, mais bobalhão. E, cara, ele entregou um vilão, cara, e isso é muito fruto da direção de ator, cara. Isso é mão de diretor, cara, também. Você pegar o cara e falar, cara, você tem capacidade, você consegue entregar esse vilão, cara. E é um vilão que você compra, cara. Você compra dentro daquele universo, Mad Max. Aquele é um vilão Mad Max, cara. Então, assim, é muito legal, assim. Então, assim, como diretor, cara, ele tá no hall da primeira prateleira, cara. Primeira prateleira. Simplesmente. Só tem Você tá ligado que ele fez também Happy Feet e Baby o Porquinho, né, velho? Foi. Cara, as pessoas têm que pagar contas. Todo mundo tem boleto pra vencer. Não, mas são filmes que fizeram sucesso. O Baby lá, ele até foi indicado pra Oscar, né? Foi. Happy Feet não, mas tem muita gente que gosta. Eu não gosto, mas... É musical, né, cara? Musical é tenso de assistir. Humberto adora. Nossa senhora, detesto. Aqui tem um outro problema de continuidade que a galera garrou nisso. Nossa, mas é muito ridículo. Ele tem 2 filhos no Estrada da Fúria e 2 filhos na Furiosa. Só que só desses 2, só um existe nos 2. É o Rictus Erectus. Ele tem 3, né? Na verdade ele tem 3 filhos. Ele tem o anãozinho. Aí tem o Scabros Scrotus, os nomes são dois, Rictus Erectus, Scabros Scrotus e Corpus Colossus. O Corpus Colossus é o ator, ele faleceu. Então, eles não fizeram recast. Ele não está no outro filme, não aparece. Aí a galera tá errado, porque não sei o que. Cara, o ator morreu. Então, assim, faz conta que ele não apareceu, faz conta que o Scrotus lá, ele... Tá numa missão. Ele morreu entre o Furiosa e o outro, que é ok. Então, assim, tem coisa que a galera pega cara, também isso não precisa explicar também, não. Precisa, né? Cara, fez a menor falta, cara. Até porque não é focado no Immortal Joe, é focado mais no... Eu vi muita gente falando, Immortal Joe teve pouco tempo de tela. Cara, não era pra ter tempo de tela. O negócio ali é a Furiosa. Ele já teve ali no Mad Max Estrada da Fúria. O negócio agora é outro. Ele é um coadjuvante. Ele é uma desculpa de narração ali pra poder narrar ele é parte do universo. Eu falo assim, ele não é a pessoa que tem que ter destaque. Ele não é o conflito. Ele não é o personagem do conflito ali. Ele tem que aparecer porque a Furiosa, uma hora, vai trabalhar pra ele. Então, assim, ele tem que aparecer. Não tem sentido, ele ficaria muito estranho, porque aí ia ter um pedaço da história faltando. A relação de chefe, né, vamos dizer assim, ela é construída ali, nesse filme. Exato. Né? Mas a relação de antagonismo, ela é construída mais no finalzinho ali, pra poder dar o gancho pro próximo. Inclusive, dá pra você juntar, né? Eu vou te falar, pra mim, em termos de construção de ambiente, a Furiosa foi o melhor filme pra você entender o universo do Mad Max do que os outros. Sim. Ele foi o que mostrou o porquê que as pessoas estão no deserto. Como é que existem esses warlords, né? Esses caras que são donos da cidadela. Além da Culpa do Trovão, também fala isso, cara. Porque, pessoal, apesar de ser o filme mais fraco de todos os 5, além da Culpa do Trovão, mostra que o que restou da sociedade acaba tendo que se unir em algum lugar por causa de recursos. Isso. Lá em Battertown, por que era? Porque lá tinha energia elétrica, lá tinha água, tinha comércio, não sei o quê. Então, ou você era nômade no deserto,
ou você vivia na cidadezinha ali tentando sobreviver com algum recurso. Mas Entendeu? porque Então, a construção ficou mais detalhada. ah, não, com certeza, isso eu concordo com você. Mas já mostrou um pouquinho disso, Isso. né, além da Cúpula do Trovão. Era o que eu ia falar, tipo Eu- assim, é uma evolução do que aparece na Cúpula do Trovão, que é um filme que é muito debatido, vamos né? A falar galera não também gosta que a- dele. Mas eu gosto, é doido demais. A Cúpula do Lutador de Trovão sumô pelado tocando saxofone lá é do caralho. É do caralho. Cego, né? Cego, Dois tem que homens. estar E a frase mais legal que eu gosto do universo, né? 2 homens entram, um homem sai. É, Mas vamos lembrar que a Cúpula do Trovão também ele vem de uma levada de Hollywood, onde é que os executivos opinaram mais. Hoje o George Miller ele tem muito mais liberdade. ele não precisa de fazer. Você vê que ele teve mais liberdade nesses 2 filmes, últimos filmes, que nesse, por exemplo, da Cúpula do Trovão. Você vê que existia ali um grande peso. Você vê que tinha coisa ali que era de executivo, né? Colocar uma grande cantora, com músicas tinha muito negócio populares. tem que ter o clipe tinha que Não ser podia então, ter a assim, violência, tinha que ser diferente, né? então, assim, Pra ser mais família. tinha um pouquinho mais, assim. Você vê que o outro é bem mais. Você tem mais liberdade de trazer aquela violência espetacular, né? Mas assim, voltando lá, assim, na Furiosa, você pega o que tem na Cúpula do Trovão, que é uma unidade lá em que as pessoas se reúnem. Esse mostra muito mais recursos. Mostra até a relação entre cidades, Isso. né, cara? Total. Uma que faz bala, a outra que produz energia, a outra que tem petróleo, a outra que tem água. E existe um lugar que tem um oásis, que é da onde veio a Furiosa. E aí, tipo assim, que tá isolada, totalmente isolada, isso lá desde a Estrada da Fúria, você sabe que ela tá num lugar que ninguém sabe onde é que fica. Então, assim, eu acho que a Furiosa, ela permitiu você conhecer mais do universo que tá ali no entorno do Mad Max, assim, eu fiquei imaginando, cara, já dá pra mestrar RPG já. Porque tranquilo. Porque você já começa a ter mais elementos, sabe? Do que antes ser uma coisa mais simples de um cara que tá... O Mad Max, desde o 1 pra frente, assim, é muito simples. Não é, cara, é implícito que aconteceu alguma coisa. Teve crise de petróleo, que não é muito explicado. Teve uma guerra nuclear. Aí depois no segundo já fala mais, aí já fala de guerra, teve guerra nuclear e tal, não sei o quê. Mas assim, como é que a sociedade funciona? Você vê ela da perspectiva de uma pessoa que está lá. Ele não quer saber como é que funciona, o que aconteceu, ele está preocupado em história, ele quer só sobreviver. Uhum. E nesse você tem um contexto social maior. Tem coisas ali que explicam melhor que inclusive eu imagino que vai dar chance para quadrinho sair com mais locais para a história desenvolver, para as tramas desenvolver, como é que esses wall-outs se estabeleceram, como é que ficavam os caras que aliam com um e depois sai e vira pirata de novo, vira bandido, inimigo de uma gangue com outra, que é o que tem muito, né, da guerra constante ali naquele universo. Então, Furiosa deu muita chance para desenvolver isso, que é bacana. Criou uma coisa que a gente não tinha. E as histórias, e como é que... Aí você falando, o Dementos, que era um personagem que... quando eu comecei a assistir o filme, assim, eu achei que ele não fosse emplacar, e ele desenvolveu bem demais. Você tem uma construção de personagem Ficou legal, né? Porque assim, no começo ele é só mais um motoqueiro, né? Que tem uma biga. Ele é um cara que juntou aqueles motoqueiros numa gangue. E você vê, e ele é caótico, né? Assim, ele tem um jeito de chefiar a turma muito aleatório, ele é muito doidão. Eu gosto da relação dele com aquele velho que é o... Dicionário humano? Dicionário humano, né? Que ele, o que é isso? Aí o cara fala, ele tá nem aí porque o cara fala, ele só quer aparecer que tem um poder ali, Não, uma mas cultura você maior vê que os outros, cara. a inteligência do líder, cara. Porque ele põe do lado dele os caras que ajudam ele a governar. É o dicionário humano, é o cara que é o mecânico orgânico lá, que faz o negócio de sangue pra ele, depois o Immortan Joe pega pra ele, entendeu? Então, ele, apesar da doideira, ele sabe liderar. E ele pega a menina, porque a menina tem a localização de um oásis que as pessoas só imaginam que possa existir. Ele mantém ela. E ele falou assim, ele sabe que a menina não vai entregar a família. Então ele tenta trazer ela para ver se ela, com o tempo,
se simpatiza com a turma toda, mas não vai ter jeito, e vai fazer parte ali da gangue. Ele efetivamente, ele é caótico, totalmente caótico, Totalmente. mas ele não é burro. Não é burro. Ele sabe o que tem que fazer pra liderar. Ele tem um planejamento futuro, assim. É, pode não ser a longo prazo, mas ele tem. Ele visualiza. Ele tem uma ideia onde ele quer chegar. Exatamente. Ele faz uma construção, cara. E ele vai lá e efetivamente ele vai tomando cidades, né? Não, e a cena que ele, depois que ele tomou a parte da cidade de Fazenda Bala. da Fazenda Bala, ou cara, a do de petróleo? caralho. Não, da bala. A do petróleo não mostra muito, né? Agora, porque quando você tem o grande embate com aquele caminhão que aí você mostra por que a Furiosa conhece muito do caminhão, né? Daquele tanque de guerra, né, cara? E aí tem aquela cena lá, cara, aquele embate lá, cara, é muito do caralho ali. É muito legal. E na Fazenda da Bala, ele fica com raiva. Eu consegui tomar, você foi lá e destruiu tudo. Achei muito bom. É muito bom. Ele é muito bom. Ele ficou muito bom no papel. Acho que é o melhor Antes de passar papel aí pra dele, frente, sim. Antes de passar pra frente, aí um negócio que o Paulo falou, que a gente não discutiu muito, que eu acho interessante, é o seguinte: quando mostra lá o George Miller, ele faz o mundo pós-apocalíptico dele, ele faz um mundo colorido. É árido, é seco, aquilo que o Paulo tá falando da paleta de cores, na fotografia dele. A maior parte dos mundos pós-apocalípticos, eles são... a cor é apagada, é sépia, é pastel no máximo, entendeu? É tipo assim, é uma cor que tá perdendo vida. Para dar a impressão do telespectador, da pessoa que tá assistindo, que aquilo ali tá morrendo, entendeu? E Mad Max não é vivo, tudo é muito vivo, o deserto, né, as cores, são cores, né, tem muito metal, muito vermelho, muito laranja, mas é muito vivo, entendeu? Então, assim, é uma maneira diferente de mostrar um futuro apocalíptico, de mostrar um futuro onde as coisas estão morrendo também, entendeu? Mas isso é um mérito dele muito grande, ele sai da estética convencional de futuro pós-apocalíptico. E os carros, os veículos ficaram muito legais. Ficaram. Eles fizeram E coisas assim, é aquele muito doidas. contrassenso que o Humberto falou quando a gente falou do Mad Max, né? Os caras tudo usando V8, só motor que bebe muito no lugar onde o recurso é escasso. Os caras Mas não é tinham- legal. Virou assim, faz parte do universo. Eles roubavam cultura, ué. gasolina, né? Mas Era mesmo mais assim... fácil roubar gasolina. Ok, mas assim, eles tinham que gerar Uma energia. hora acaba, né? Uma hora acaba. Eles tinham que gerar energia de outro jeito. Pois é. Inclusive, eu até, curiosidade, parênteses, né? O Interceptor, quando ele constrói ele não tem o mesmo motor. Ele tem um motor mais fraco, mas ele faz a parte toda e ele não tem a mesma potência. É por isso que ele é destruído depois e a galera Inclusive, não consegue. ele aparece, né? Não sei se vocês viram, né? Tem uma hora do Uma filme, cena lá, né? Uma cena Quando que ela a tá- Furiosa arranca o aparece- braço, desmaia, aí Que- tem um Interceptor com um cara, que eu suponho que seja o Max. É ele. Porque o filme do É ele. Estrada da Fúria, ele começa com mais ou menos aquela cena ali. Mas é ele. É ele. É ele. É por isso que, assim, como é que o Interceptor existe se ele Não, foi... mas é ele, eu também acho que é ele, mas aquilo ali é um tempo antes, né? Não, Que ela mas tem que crescer ele e virar Charlize Theron. Isso. Tem essa mudança. Ela vai virar Charlize Theron. Mas ali, a cena do Estrada da Fúria, ela começa ali. Ela tem aquela mesma cena dele ali. Mas aquele carro dele é uma réplica que ele mesmo faz, ele dedica a vida dele a construir o Interceptor, que é a única coisa que ele ainda pode ter do passado dele. E aí ele constrói um carro que é muito pior, está na revistinha. E aí e ele é um carro que não tem o mesmo motor. Então, se ele não tem o mesmo desempenho, ele bebe mais, ele é uma porcaria o carro. E ele é destruído. E depois aí ele é capturado. Maré, né? Quase. Mas aí e aí vamos lá, além da construção de cenário, eu achei a história muito boa. Eu achei que eles conseguiram construir assim a personagem, ela a Furiosa. Eu achei que essa atriz entregou bem demais. Ela me convenceu. Eu gosto muito dela, e tudo quanto é o papel que ela fez. Até em Novos Mutantes eu gosto. E eu gosto dos Novos Mutantes também, antes que vocês falem mal aí, eu também acho legal. Não, eu nem assisti, eu vou assistir só porque você falou que gostou. Ela tá lá mesmo. Mas, Tá de assim, graça lá no Disney, vai lá e vê. vou lá. Mas isso fica. O que eu acho nessa construção, que foi uma escolha muito legal do Jorge, e também mérito da atriz Mirim,
Uhum. Porque ela tem muito Ah, tempo de é, tela, verdade. cara. Ela tem muito tempo de tela. E ela ter muito tempo de Se tela... não me engano, é uns 40 minutos só dela. Só dela. É muito tempo de tela. É quase metade do filme. É quase metade do filme, né? E essa escolha deu pra aprofundar a construção do personagem, né? Então, quando você troca da atriz mirim para a atriz atual, mais velha, né? Você compra aquela ideia e compra aquela construção, cara, né? Então, assim, foi uma escolha muito feliz. Que muita gente pega a atriz mirim e dá lá uns 5 minutos de tela, acabou, e agora vamos só na nossa atriz, que a gente tá pagando muito mais caro, né? Pra ter mais tempo de tela. E essa construção foi muito feliz, cara. E essa atriz mirim, ela é muito boa, cara. Muito boa. E a própria Taylor-Joy lá, ela chega um momento que você não sabe se ela tá adulta mesmo ou se ela é adolescente, né? Ela tem esse ar ainda beleza de ser adulta, É. de adolescente, ela pode fazer esses papéis É, ainda. né? E ela ela tem uma mirradinha. coisa meio andrógena, né? Então, assim... Ela passou por menino, Passou né? por um menino, né? Faz parte do Ah, não, do isso aí foi canônico. forçado, tá? Isso aí foi forçado. Na hora que eu Cara- falar coisa que não gostou, é meio forçado ela Cara, passar mas- por homem ali. Deu. Mas seu não, é menino forçado. ali. Deu. Forçado. Você compra, cara. Dá pra comprar. Passou. Passou. Só se faz todo mundo parte da é história, cego cara. lá. Se todo mundo fosse cego e míope por da radiação, tudo bem, mas... Mas ali tem um monte de gente esquisita, cara. Tem um monte de gente afetado pela radiação. Tem o pessoal que fala que a Taylor-Joy é uma trans, né? O pessoal, tanto que a beleza dela é andrógena, né? eu acho que os trans estão querendo valorizar. Não, isso é... Eu acho que ela é uma mulher muito bonita, mas Acho que Mas ela era é que- modelo, né? Ela era modelo antes de ser atriz. Ela era Eu modelo, sei que né? ela Ela era atriz foda. Atriz foda. E Cara, ela tem, ela é a muito descendência dela é descendente de argentino, misturado com inglês, ela tem uma coisa meio mundial, assim, Global. ela não tem a beleza americana E ela. ou inglesa. Cara, ela tem uns olhão, né? ela tem olho grande. Também. Ela entregou muito com pouca fala, né? Pouca fala. Ela entregou muita coisa com pouca fala. Mas voltando de novo, direção de ator, né? Que direção boa. do ator foi muito... Todos, cara, você não pega... Até o cara que fez agora o Immortal Joe, né? Que foi ter pouco tempo de tela, cara, ele entregou em tudo. No que ele tinha que entregar, ele entregou, né? Então, Ô Paulo, você estava falando dos nomes aí, eu estava esperando você parar para comentar. Tem, além dos nomes que a gente já falou dos vilões, né, que são nomes engraçados, interessantes e tudo, você pega lá, eu achei que Furiosa ia ser um apelido que ela ganhasse, né? e E é o o nome nome. dela já é Furiosa. O nome dela é Furiosa. E a irmã, entre aspas, dela lá, era Valkyria. Entendeu? Então, assim, é uns nomes legais, assim. Todo mundo gostava, todo mundo era nerd ali, ficava dando nome de coisa diferente pros seus filhos daquele mundo ali. diferente de Star Wars, né? Que o pessoal inventa os nomes e fala, não vai dar certo. Não deu em certo. português. Não, isso é um brasileiro que tá infiltrado lá em Star Wars, a gente Tá sabe avacalhando. disso. Sabe disso, sabe disso. E É um cara que não saiu da quinta série, tem só até a quinta série. esse negócio dos nomes, ele me dá uma ideia assim de gastei pouco pra pensar nos nomes, vamos botar uns nomes de vilão assim, tipo Rio Seco, Coisa Ruim, Tripa Seca, que são os vilões do Chapolin. Cara, mas lá funciona. Funciona, Lá total, funciona. cara, total. Funciona, cara. A sociedade não existe mais. Eles acabam Não, tendo... Humberto, deixa eu te interromper aqui. E os vilões caricatos que o Paulo ficou zoando aí Foi. do Corvo, tem lá do mesmo jeito e funciona. Não, é diferente. Mesma coisa. É diferente, Mesma é coisa. Tem diferente. nada diferente. Diferente. Você fica julgando uma coisa raso que você não você gostou falar que é a tanto. mesma coisa. Não Aqui, ó, cara. É a Não mesma coisa, não é. mesma coisa. Só pra quem Caminhão cheio de japonês. Não é, mesma cara, coisa. não é. Assista o É. Corvo, gente. Assista o Corvo. Calma. Não é. Nós Ponto. temos um episódio gravado, Corujão, que a gente falou sobre o Corvo. E teve uma discussão lá que rendeu muito mais do que deveria. E continua rendendo. Que foi o Paulo não concordar com os vilões. Drogado fazendo doideira. Drogado Aí chega fazendo no outro doideira, filme, caricato. drogado fazendo Muito doideira no caricato, Mad porque é Max, tudo diferente vale, do tudo é ambiente legal. que você compra. E aí, toda vez que Diferente, cara. tem algum vilão que é esquisito caricato, o Vitor traz esse assunto de volta à mesa e rola essa discussão nova. O Vitor, ele vai dormir... Não, mas quero mudar de assunto O aqui o Vitor vai negócio. dormir com duas coisas. O Vitor, quando vai dormir, vai pensar... No episódio que vem, eu vou falar de Conan, primeira coisa. Ou dos E eu- X-Men. E dos X-Men. um dos dois. E vou
bater no Paulo sobre o vilão caricato. Não vi, não, cara. Mas deixa eu terminar essa você questão falou do mal nome. do negócio, não deveria falar mal. Mas deixa eu terminar esse negócio do nome. Além do nome te dar aquela impressão assim, de vilão do Chapolin, coisa ruim. Cara, coisa ruim é um dos melhores nomes de vilão do mundo. Coisa ruim. É mesmo. Coisa ruim é excelente, cara. É excelente. Não, isso vem do primeiro Mad Max. Isso vem do primeiro Mad Vem do Max. primeiro Mad Max. Mas acontece o seguinte. Cortador de dedão. Vilão. Cortador de dedão. O que acontece? Lá, a sociedade, como a gente conhece, não existe mais. Ela vai para um outro rumo que... Então, assim... É estranho o cara botar o nome do sujeito de cortador de dedão. Cara, mas... Lembra do índio americano? Que eram o Trovão, o Rio Rápido, os nomes que eles colocavam Mas de você coisas sabe da como natureza? é que são os nomes, né? Na hora que nascia o menino, o cara saía da tenda e olhava o que estava acontecendo. Aí Aí ele põe o nome. Aí, esse nome associado às coisas da sociedade do índio americano, que no Brasil eu não sei como é que era, não vou nem arriscar chutar, e que virou coisa típica de cinema americano para nome de indígena, é um pouco do que tem isso lá. O cara que está no lugar onde as pessoas têm nome de qualquer jeito, eu sou o cara que ele deve mudar o nome. Ah, você é louco, cara. Ah, eu não sou louco, eu sou o Dementos, entendeu? Ah, você vai morrer, não vou morrer, eu sou imortal. Então, assim, essas coisas que faziam parte da sociedade dele. Provavelmente eles devem virar, né? Dadinho, meu nome é Zé Pequeno, né? Isso é boa referência. Gostei Exato. dessa referência. Gostei total dessa referência. Dadinho, Porque não. o cara pode chegar no momento, cara, eu não vou ser mais isso aqui, não. Agora eu sou fulano. Agora eu sou Zé Pequeno. Então, assim... Dadinho, caralho. Eu pulei essa parte. Então, assim, isso é num lugar onde o cara tem que sobreviver. Bicho, o nome do cara tem que... É o cartão de visita dele. Então, o cara que tem o nome lá de borboleta cintilante não vai meter medo em ninguém. Então, Vai, não. só o tripa seca e o coisa ruim é que vão arrumar algum lugar. Então, assim, esses nomes são legais. Alma negra. Então, Tem assim, alma negra também. tá, voltando ao filme. Não quero falar do filme agora, não. Tô querendo falar outra coisa. Que o mais importante é de onde que veio esse filme, velho. Da onde que veio esse filme? E na década de 70, o George Miller era médico. E ele trabalhava em pronto-socorro, né? Atendendo o pessoal lá. E ele ficou muito impressionado. Disse que ele era um cara que ele não se acostumava com o sofrimento das vítimas ali e tal. Muito médico, eles falam que alguns, né? Não sei se todos, eu não sou médico. Mas eles, depois de um tempo, eles começam a ficar frios em relação a outras pessoas. Porque ele tem que trabalhar com aquilo todo dia. E o George Miller era um cara que era incomodado, que ele não conseguia se conformar com o sofrimento dos outros ali. Então, ele, junto com um amigo dele lá, que ele ajudou ele a escrever, porque, segundo ele não era bom escritor, ele pegou o cara que era um repórter para ajudar ele a escrever, ele escreveu o que viria a ser o primeiro Mad Max, né? Mas, isso em 1978, 79 e tal. Mas muito antes disso, ele já falou em entrevista que a influência principal do Mad Max veio de uma revista francesa chamada Métal Hurlant. Essa revista, ela foi publicada em 1974, né, na França, logicamente, e ela foi fundada por Jean Giraud, Moebius, Philippe Druillet, Dionnet e Bernard Farkas. Esse Bernard Farkas era só empresário e ele é o cara que pegou o criador do cubo mágico e popularizou e ficou milionário vendendo cubo mágico no mundo inteiro. Mas os outros três são quadrinistas super famosos, hoje em dia, né? Que estavam no começo das carreiras e criaram uma editora chamada Les Humanoides Associés. E eles publicaram essa revista Métal Hurlant porque eles queriam publicar quadrinhos mais adultos, ficção científica, fantasia. Eles foram inspirados por Jack Kirby, H.P. Lovecraft e movimentos da contracultura dos anos 60. E aí, cara, eles colocar essas revistas. Que para quem conhece um pouquinho de quadrinhos, sabe quem é Moebius, ou Moebi em francês, ele é um cara que definiu uma estética de quadrinho, do quadrinho europeu. Quem fala de quadrinho europeu vai pensar nele, vai pensar em Druna, vai pensar em outros quadrinistas lá. E aí, bicho, essa revista, ela fez tanto sucesso, que ela influenciou coisas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, ela foi batizada de Heavy Metal, e teve no Brasil também a Heavy Metal na década de 80, e ela apresentava as histórias que saíram na França e colocava histórias inéditas dos Estados Unidos, de autores americanos também, né?
E essa revista, cara, ela influenciou toda uma geração de cineastas. Quando é, as, você pega entrevistas de vários cineastas famosos hoje em dia, ou nas últimas décadas, aí os caras falam de, da influência que eles tiveram dessa revista. O George Miller, ele falou assim que a estética do deserto, os personagens grotescos e a narrativa visceral são elementos que ele pegou de Moebius e Druillet, das revistas dele, para poder criar o Mad Max. Se você pega a logo do Mad Max 1 lá, e você pega a logo da Metal Hurlan, elas são muito parecidas. E o Druillet, foi editor da revista Metal Hurlan durante muito tempo, ele fala numa entrevista que ele perdeu muitas oportunidades fora dos quadrinhos, porque ele estava tão cansado de fazer quadrinho e não aceitava outra coisa. Diz que um produtor australiano entrou no escritório dele uma vez e falou assim: eu quero fazer um filme de ficção científica com vocês, se passando um deserto futurista na Austrália e tal. Aí ele foi dizer que gentilmente levou o cara até a saída e falou assim: não, não posso, estou ocupado, não sei o que. Ele falou: esse é o louco do dia que apareceu aqui. Daí um pouquinho esse cara vai e solta Mad Max. Entendeu? E foi o sucesso que foi. Além disso, cara, Alien, o Ridley Scott, ele se inspirou nos trabalhos de Moebius e H.R. Giger, que é o cara que inventou o visual do Alien e tal e tudo, da revista Metal Hurlan, e ele deu uma entrevista em 2012 para o The Guardian, falando que o trabalho desses dois foi fundamental para o que ele criou. George Lucas, outro George aí, ó, ele falou que o universo as coisas que ele criou em Star Wars, ele se inspirou principalmente em Moebius para poder criar aqueles desertos que ele fazia lá de Tatooine, essas coisas, as naves, foi de um outro artista que aparecia lá. Então, assim, Blade Runner também, a mesma coisa, né, do Ridley Scott, ele também fala que o Cyberpunk lá foi influenciado pela visão distópica de Metal Hurlan. Em 2007, ele fala numa entrevista para o Wired que ele se inspirou, né, nessa revista para poder fazer. Akira, o Katsuhiro Otomo, quando ele estava dando uma entrevista para em 1999, da Wired também, ele falou que ele lê eu esqueci o nome da revista, ele leu uma série de quadrinhos que saiu na Metal Hurlan, ele teve a ideia de escrever o Akira baseado nessa revista que ele leu, que é não sei o que, 17 que chamou, meu Deus, esqueci o nome. E aí, inclusive, nos quadrinhos dele, tem o 17 pintado em alguns lugares, que é homenagem a esse quadrinho que deu a ideia dele de fazer o Akira. O romance Neuromancer, de William Gibson, que inaugura o estilo cyberpunk na literatura, no cinema e tudo, mesma coisa. O William Gibson, ele fala que ele lia Metal Hurlan e o que Moebius fez inspirou ele a fazer isso. Então, cara, pra vocês aí, ó, que não gostam de quadrinho, que acham que quadrinho não é literatura, né? Não sei se tem gente assim que escuta a gente, mas que subestima e tudo. Muitas das coisas que a gente gosta hoje em dia, que você consome, aconteceram por causa da influência dessa revista nos quadrinhos. E do mesmo jeito que Jack Kirby, H.P. Lovecraft influenciaram a criar esses quadrinhos, depois desses quadrinhos da década de 70, 80 na França, influenciaram a criação de Cavaleiro das Trevas, o Watchmen. Na Inglaterra, a revista 2000 AD, onde apareceram Alan Moore, Neil Gaiman e uma série de outros autores que fizeram muita coisa muito bacana dos quadrinhos, que virou depois cinema. Eles também, a 2000 AD aconteceu por causa do sucesso da Metal Hurlan, e a 2000 AD é como se fosse uma versão da Metal Hurlan da Inglaterra, entendeu? Então, assim, se a gente tem essas coisas hoje, é porque alguém um dia parou e teve a ideia de fazer um quadrinho diferente, um quadrinho mais voltado à ficção científica, fantasia, com mais violência, mais erotismo e mais uma série de coisas, entendeu? Então, assim, eu não queria... Quando eu comecei a pensar no que eu ia falar, eu falei, quero falar da Furiosa, não. O filme é legal, eu gostei também, bacana, mas vamos fazer o Furiosa, mais mas não vou falar importante, sobre Furiosa, não. o mais importante é você saber, porque eu coloquei Conan aqui, a Metal Hurlan, a Les Humanoides Associés, ela publicou o Conan na França. Então, Tá o explicado. Conan o Bárbaro foi popularizado na França
com as edições que saíram da Marvel e traduzidas para o francês pela Les Humanoides Associés lá, entendeu? Ou seja, os Legal. caras só fazem coisa boa, entendeu? Legal. E eu tenho certeza que esses caras, eles falaram na entrevista lá, quem influenciou foi Jack Kirby, H.P. Lovecraft, mas com certeza o Robert E. Howard lá foi a maior influência de todas, porque você quer falar de fantasia sem falar dele, não tem jeito. Ou seja, Conan tá no início de tudo, que era em Eu 1930 e pouco. Ele pensou, vou falar duas coisas. Isso é assim. Não, mas legal, Vitor. Bacana. Foi um parênteses interessante. Aqui, falando sobre curiosidade, o Vitor trouxe uma bacana aí. Sabe aquele menino com nanismo que Sim. aparece no filme? Sim. Ele tá no filme por causa de uma coisa. Um vídeo dele viralizou que ele sofreu bullying na escola. O vídeo que a mãe dele fez. Que a mãe dele fez, ele sofrendo chorando porque estava sofrendo bullying. E por causa desse vídeo que o diretor chamou ele para poder fazer essa participação, né? E agora ele é um ator mirim, né? É o que então, toma assim, tiro lá de. que ele tá toda hora pedindo para poder ligar eu esqueci o nome do trem, é um nome tão legal, cara. Moedor de carne. Moedor de carne, isso. Não, tem outro nome. Mas era um moedor de É carne. liquidificador lá do Então, assim, é bem legal, né, cara? Pô, você trouxe lá e agora ele aumentou a autoestima dele, né? Então, assim, cara, que coisa legal, né? Você ter vamos trazer aqui pro nosso filme. Vem cá, ligou pro menino. Eu acho que ele não lembro bem a história. Eu sei que parece que ele não estava acreditando. Não, ele não acreditou, não. Ele achou que era bobagem. Ninguém sabe. Ninguém vai saber que sou imagina. eu. Não sou então, Jorge Lucas liga pro Humberto fazer Humberto. Não, eu desligo. Vem fazer uma ponta aqui, vem ser um Star Wars ali do acólito ali que morre no final ali. Se ele quiser conversar comigo, ele manda mensagem pela força. Cara, ele aparece, né? Igual. A X-23 morreu. A X-23 morreu no Acolyte, eu não gostei disso nem fudendo. Aqui, vamos. Spoiler. Spoiler. É outra coisa, é outro seriado. Nós vamos gravar ainda, viu? A gente tá assistindo. Agora é o seguinte. Enquanto a gente tá gravando hoje, não terminou ainda não acabou. a Acolyte. Então, assim que Pois terminar, tem um nós erro vamos aí, ó. gravar. O fator de cura dela não funcionou no Acolyte, Humberto. Como é que você me explica isso? Ixi, Calma. deixa isso pro próximo episódio. Vamos lá. Agora eu quero falar a minha hipótese de por que Furiosa não emplacou no cinema. E assim, ela vai tocar em pontos que as pessoas gostam de problematizar. Então, existem dois fenômenos. Um fenômeno secundário, que que fomenta as pessoas, por conta do fenômeno principal, a não querer ir no cinema. Primeiro, antigamente, a gente ia pro cinema e não tinha videolocador, não tinha nada, você tinha que esperar sair na televisão. Aí saía lá, 5 anos depois, saía lá na televisão, ou mais. Humberto, e outro detalhe também, né? Antigamente, custava ter filme... O filme Sim. também, Um filme que você, poxa, eu tô doido pra ver esse filme, né? Sempre tinha filme novo no cinema, mas era uma quantidade muito menor. Tinham poucos filmes. E vão contar também que o filme na TV não era o filme, né? Mas calma, mas deixa eu concluir, não vamos me cortando, eu não vou chegar no lugar, estou construindo um raciocínio. Isso, vamos embora. Então, assim, a primeira coisa antigamente tinha pouco filme, os filmes demoravam a chegar na televisão, na mídia comum. Nem todas as cidades tinham cinema também, começava por aí. Depois, com isso, veio videolocadora. Ela ainda demorava muito tempo para chegar na videolocadora. E continuava demorando para chegar na televisão. Hoje em dia, com streaming, o filme sai de cartaz, passa um pouquinho, ele está no streaming. Às vezes você tem que comprar, às vezes ele é gratuito. Isso facilitou muito. Aí você tem um monte de filme acontecendo ao mesmo tempo, às vezes filme de coisas que te interessam, coisas que podem te interessar, você fica na dúvida e você acaba tendo que escolher entre uma coisa e outra, porque o seu tempo é corrido e porque o cinema é caro pra caramba, é muito caro, a pipoca é cara, o estacionamento é caro, o ingresso é caro, é tudo caro, você espera chegar no cinema. Esse é um fator que, assim, qualquer coisa que chegar de possibilidade para você falar assim, depois eu assisto, é fácil uma pessoa cair nessa. E eu acho que esse filme ele teve um fator não direto, indireto, que levou as pessoas a fazerem isso. É uma sequência de filmes
e séries e shows de televisão muito focados em fazer não um filme ou uma história, é encaixar o discurso deles dentro daquela história, a famosa lacração. E aí, onde é que é? Mad Max tem lacração? Não tem. Não tem. E olha, cara, que pra eu chegar a essa conclusão, eu assisti vídeo de gente que fica falando sobre lacração, criticando o filme e que falou, eu não vi o filme. É incrível isso. A gente está assim, num nível de loucura social tão grande que as pessoas criticam sem ver. A gente teve um filme, vamos lá, nós temos Mad Max em 2 momentos, 3 filmes em sequência, muito tempo sem filme e 2 filmes depois. Aí você teve Mad Max, Estrada da Fúria. Aí as pessoas começaram, que como você tem um monte de coisa sobre lacração, toda vez que você vê um filme que tem uma personagem mulher na capa, as pessoas já começam a achar assim, estão fazendo lacração, eu não quero ver esse filme. Seja porque ela tem birra do discurso de quem faz a lacração, seja porque efetivamente tivemos um monte de filmes onde a história era ruim e era tudo muito baseado na lacração. E as pessoas foram perdendo a paciência com isso. E aí espera os outros assistirem para ver se é bom. O Mad Max Estrada da Fúria teve muita crítica, porque, aquele não é o Mad Max. Começou por aí. Não é a história do Mad Max, nem tem o Mad Max. É uma evolução da primeira fala. A história é para falar que tem uma mulher que é a lacração da mulher. Não, cara, não tem lacração naquele filme. Tem 0 lacração naquele filme. O filme não foi construído para ter lacração. É um filmaço. Tem uma personagem outra lá que aparece, que tem muito tempo de tela, e as pessoas automaticamente já associaram a ter lacração, e aí começaram que também não foi um filme que teve bom resultado no cinema, e já começaram a achar que era um filme de lacração. Quando sai Furiosa, que era a história da mulher que aparece no filme do Mad Max, as pessoas começaram a falar, um filme do Mad Max sem o Mad Max? Sim, é um prequel, assim como Andor é um prequel de Rogue One, que tem uma personagem mulher que é a principal. Que não tem Jedi. E que não tem Jedi. Que não tem Skywalker. E, cara, e aí sim, pro Andor... Tem só um pedacinho, um pouquinho, né? Pro Andor finalzinho. pode, mas pro Mad Max não pode. As pessoas estão com preconceito por conta de uma forçação que a indústria teve de muito, efetivamente ficar, às vezes fazendo uns parênteses no filme para ficar forçando aquela coisa assim, agora deixa eu te explicar por que adotar essa postura é ruim, não sei o que e tal. Enquanto a gente teve personagens femininas que, cara, Alien, ninguém questionou ter uma heroína em Alien. Agora, se você faz o Alien, fala assim, agora nós vamos falar e ficamos fazendo o discurso aqui que é importante você tratar todo mundo com igualdade, não sei o que, as pessoas não estão indo para esse tipo de coisa. Você tem como você combater preconceito, inclusive nos próprios filmes. O problema é a forma que você coloca. Quando você transforma aqui na narrativa principal, as pessoas, mesmo aquelas que compactuam com aquilo, que acham que aquilo é importante, eu estou falando que eu não estou criticando nenhum que faz as coisas. Bom, o importante é quem é fortemente alinhado com coisas do tipo assim, vamos defender a causa feminista, a igualdade entre gênero e coisa e tal, não sei o quê, ele chega no cinema e ele vê uma história ruim. Aquilo que fala bastante com ele não está indo lá para ver isso. Isso ele vai nos fóruns de discussão, ele vai nas mídias, ele vai em tudo. O cinema ele tem muito pouco tempo de tela para esse tipo de coisa. E quando faz, a indústria gastou muito tempo querendo fazer incluir pauta contra preconceito contra trans, contra a misoginia e etc e tal. E isso deu uma desgastada no cinema. Você tem que combater o preconceito? Tem. Você tem que lutar pela igualdade de direito de todos os seres humanos? Tem. Seja ele LGBTQI, seja ele homem, mulher, seja ele uma outra coisa que ele se sinta que é diferente, você tem que tratar todo mundo igual. O problema é que, como a indústria forçou muita política lá dentro, num mundo muito politizado, as pessoas estão ficando sem paciência. Até quem é a favor da causa vai chegar lá e não vai assistir. Eu acho que isso explica por que Marvels foi mal. Porque as pessoas começaram a falar assim,
A Disney politiza É lacração. tudo é lacração. E não tem lacração. E nós vamos falar isso quando a gente for gravar a Colite. A Colite está tendo um movimento mundial de ódio inacreditável. Falando de lacração, que não tem lacração. Não tem. E aí, essa politização extrema, essa loucura que a sociedade está vivendo de... Eu sou contra o seu lado político, automaticamente agora eu posso me tornar preconceituoso. Cara, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso tá afetando as artes. E assim, de um jeito que eu temo que a gente vai demorar muito tempo para recuperar. Essa fala Ô, Humberto, eu nem legal, sei se cara. recupera, velho. Porque quando você pega a internet, se você acredita em alguma coisa, você começa a pesquisar aquilo, a internet passa a te mostrar só aquilo. Então é o que cria as bolhas. E a pessoa acha, como ele está num local, ele está vendo a internet só coisa que reafirma o que ele acredita, aí na cabeça dessas pessoas, eles começam a achar que o mundo tem que ser daquele jeito, e quem não acredita é errado. Entendeu? Então, assim, e hoje em dia, você vê a geração mais nova cada vez fica mais tempo na internet, né? Mas Assim, é mais do que isso. eu acho que é difícil de sair entendo, disso, desse Eu círculo entendo o que o vicioso. Humberto fala, porque tem, por exemplo, tá tendo um movimento Tem que ir assim, pra academia malhar e ler revista em casa, que Isso. aí você não fica desse jeito. Aí, Vitor, mas eu falo assim, eu entendo o que o Humberto tá falando, por exemplo, existe um movimento, que não é de hoje, Não. que o cara fala, eu sou patriota. Mas eu não vejo filme nacional. Filme nacional? Eca, não vejo. Ele não abre espaço pra ver obras nacionais. Não, mas peraí, vocês estão... Não é isso Não, que mas eu eu tô falando assim, existe isso também. Tem então, também. Assim, então, assim, a pessoa... Você pega um discurso, né? Talvez a pessoa tenha uma preguiça de raciocinar sobre aquele discurso. Mas não é isso que eu tô falando. Não, ok, mas deixa eu só pôr o meu ponto de vista. A pessoa não gosta do... Até me perdi agora. Não, porque eu não tô falando isso. Tá bom. O que eu tô falando é o seguinte... Não, mas tem a ver com o que você tá falando, Humberto, porque eu entendo o que ele tá falando. A pessoa cria... Eu perdi meu raciocínio. Mas o que ele tá falando é o seguinte, a pessoa já cria um preconceito com umas coisas, igual a mulher protagonista. É exatamente o que você tá falando. Se a mulher protagonista eu não vou ver porque é lacração. É o que você tá falando. Não, mas O é Paulo mais tá do falando que a mesma isso. É mais do que isso. Tem gente que não vai. O cara o cara que é machista, que odeia o filme que mulher é heroína. Eu gosto de filme de masculinidade tóxica. Aí ele não vai querer ver o filme porque tem a mulher. Aí ele odeia. Esse cara é os caras que toda vez que um filme fracassa, eles falam que a culpa é dessas pessoas. É mais do que isso. Existem as pessoas que olham para aqui e falam assim, nossa, vai ter lacração, e eu odeio lacração, eu odeio todo mundo que é a favor da lacração. Esse é o cara que já não vai mesmo. Esse cara não é a grande parte da população. Eu não Agora sei. tem os outros que começam a ver na indústria, falam assim, cara, esse filme vai ter discurso com lacração. Eu sou favorável à causa, mas normalmente esse tipo de filme tem história ruim. É isso que eu tô Cansa. falando. Entendeu? Eu tô falando que não é só o xiita que... Não é só o que- xiita. As pessoas estão com preconceito com a Disney. Estão eu- com preconceito com os estúdios, porque eles andaram fazendo muito filme ruim, muito pautado em lacração. Em política. Em política. Eu acho que sim. Eu acho que isso influi sim. Eu acho que tem outros motivos. Eu acho que tem a questão da se a gente tem uma mídia cara. Cinema é caro. É caro. Não é pra qualquer um. A classe média que ia muito em cinema, hoje vai muito pouco. Até pra classe média é difícil. Esse é o ir no segundo cinema. fator que eu falei. É um fator. Existe um outro fator, acho que talvez aí a gente tem uma discussão, porque, por exemplo, se a gente pega esse discurso feminista, a pessoa não vai por causa. A gente teve Barbie ano passado, que foi Sim. um grande sucesso. Foi. E ele sofreu muito com esse discurso do machista, né? Tem mulher protagonista Barbie, eu não vou ver. Teve muito. E não viu, não discutiu. Isso. E sofre. Só que o Mad Max ele não teve isso. Não teve isso. O Mad Max ele tem uma questão também da nostalgia. Um problema que está acontecendo com algumas obras que o pessoal está muito em cima da nostalgia e esquece de reinventar alguma coisa para o pessoal que está vindo, né? Então, assim, muitas vezes quem assistiu o Mad Max o Estrada da Fúria não assistiu os outros anteriores, não tem, igual a gente tem essa memória afetiva desse universo e não conversou com todo mundo, não foi um grande sucesso a Estrada da Fúria no cinema, falou, esse sucesso não... Então assim, não trouxe tanta gente assim,
teve a sua lucratividade, teve sim. Mas esses mesmos, né, foram alguns que realmente foram rever. E muita gente da nossa geração que não foi ver por causa de mídia cara, né? Por causa tem um stream. Já stream hoje, que você for contar todos os streams, né? É baratinho aqui, baratinho aqui, baratinho aqui, mas no total fica caro. Fica caro. Fica caro, é pesado hoje para uma família. E ainda mais pesado, a gente tem perdas de poderes aquisitivos ao longo dos anos, né? O nosso poder aquisitivo não acompanha as mudanças de preço, assim como... Lógico, não é uma época igual a inflação que existia nos anos 80 e 90, que era absurdo, né? A gente, como supermercado, a gente tinha que fazer o carrinho do mês. Hoje a gente não vive mais isso, né? Mas ainda a gente vive um pouquinho que as pessoas têm que escolher. Ou ele vai pagar um streaming, aqueles streaming para poder assistir em casa, sério, né? Aquele conteúdo que só sai lá, e aí é uma... Não tô falando mal, aí é uma questão de estratégica de empresa, né? Do que ir no cinema. Não dá pra você ir todo final de semana no cinema. E toda semana você tem novos filmes chegando no cinema. Né? Então, assim, diferente, por exemplo, o Vitor falou aí... Esse é o fator 2. É, o fator 2. O fator 1, você deu um exemplo excelente. Barbie. Barbie, quem é? Eu sou machista, eu só não falo que sou, e eu não vou porque é filme de lacração. Impediu que o filme fizesse sucesso? Não, eu ainda falo mais. Isso, a gente tá falando muito do marketing que houve antes, né? Oppenheimer, ele foi um grande sucesso muito devido ao marketing da Barbie. Barbieheimer, né? Mas eu tô falando assim, o marketing, ele influencia. Mas você não chegou no ponto importante. Eu tô levantando vários pontos, aí você vai chegar no ponto importante, sim. É da Barbie, a Barbie mesmo. A Barbie, ela tinha uma história legal. E aí, quando você tem uma história, mesmo que tenha aquela parte do homem idiota, que é lacração, ela ficou colocada de uma forma que as pessoas que estão de saco cheio de política, que não aguentam mais ficar discutindo essa política, não querem ficar indo para o cinema para ter fórum político, né? Não ofendeu. Eles foram e assistiram e gostaram do filme. Porque o problema o problema é quando o cara já tem o pé atrás. A proposta, né, cara? A proposta é essa. A proposta da Barbie era assim, que você pega a Barbie, o universo da Barbie é o quê? Você pega a Barbie, conceito de Barbie. É a Barbie médica, a Barbie advogada. O Ken é só o Ken. Ele é só o Ken. O Ken é o namorado da Barbie. Esse é o mundo da Barbie. E a ideia do filme é contrastar os dois universos, porque aquele universo da Barbie não existe. Isso. Né? Mas então, assim, esse já é um conceito conhecido por todos. Se você tem uma história boa, você consegue colocar lá os conceitos de igualdade para combater todo tipo de preconceito. O problema é ter história boa. E a gente perdeu várias histórias boas. E aí eu volto no seguinte, as duas são histórias boas. Furiosa e Barbie são histórias boas, roteiro bom. Pra mim, Furiosa é muito melhor que Barbie. Não tô falando qual que é melhor. Tô falando assim... Direção e tudo. Direção... Não, o Paulo tá espinhento hoje, né? Não tô falando que é melhor. Eu tô falando... Mas eu tô te falando. Se eu tô falando... Você tá perguntando, mas eu tô respondendo. Qual que é o problema? Eu tô Escuta calado aí, rapaz. Fala aí, Igor. Escuta calado aí, menino. Bota o Vitor aí, fazer baba. O Vitor. Mas o negócio é o seguinte, eu não tô querendo comparar, eu tô querendo assim. Eu entendi. Eles tiveram as mesmas características. Porém, ele teve uma conversa maior com o público, trouxe um público, né? Ele teve questões de investimento, de merchandising. Você tinha gente aí de lanchonete, não sei o que, vendendo as coisas rosas, não sei o que. Ele teve um pré muito antes. E isso faz parte de quando você tem um grande investimento, né? Mas ele não sofre do negócio que talvez é o que eu estava levantando, que é a questão da nostalgia, né? A nostalgia, às vezes, ela atrapalha. Porque você, às vezes, põe um peso muito maior na nostalgia, né? E não conversa com o novo público. Você quer conversar com o velho público. E o velho público é aquele que tá... Pô, a gente trabalha o dia inteiro, não sei o quê. A gente tá pagando os boletos aqui, boleto ali, boleto ali. Então, assim, nosso dinheiro é muito mais contadinho, sabe? Mas, ó, a minha conclusão é... O cinema tem sofrido com o mundo político do lado de fora. Quando ele introjetou política lá dentro. Tudo, né, Humberto? Não é só o cinema. Tudo tem sofrido com... Quando ele botou política lá dentro e começou a pautar as histórias na política e não nas histórias,
né? Você vai montar fizesse um Alien, onde você tem a heroína, cara. A heroína do cinema, pra mim, tá em Alien. É uma mulher. Ela não precisou ficar fazendo pauta lá. Ela tá lá. Rogue One tá lá. Tá tudo lá. Aqui eu tô com minha camisa de Star Wars, das princesas, né? Porque, na verdade, a princesa só tem duas. Você viu quanto né? do Hell? Que é os... Aí, referência aos motoqueiros também. Hellfire Club. Então é o seguinte, as heroínas, elas são implantadas assim, como o Barbie foi. E Marvel sofreu também assim. Porque as pessoas já esperam a lacração. Não, porque o preconceituoso já não vai mesmo. Isso aí eu tô cagando pro preconceituoso. Quer que se foda pra lá. Vai morrer queimado. A turma que espera que o filme que tenha lacração seja ruim. É isso que tá acontecendo. E aí as pessoas falam o seguinte, não, mas tá todo mundo falando que Furiosa é bom. Fator 2? Ok, vou esperar sair no stream. Eu acho que é isso que tá acontecendo com o cinema hoje em dia. Tem Humberto, deixa eu acrescentar mais um fator aí também, que eu não sei se a gente pode considerar, mas eu acho que é importante sim. Tem estudos científicos hoje em dia mostrando que a capacidade de atenção dos adolescentes e das crianças está diminuindo. As escolas estão sofrendo com isso. Os professores estão tendo que se reinventar. Isso é no mundo inteiro, tá, gente? Não é Brasil, Estados Unidos, praticamente no mundo inteiro. As escolas estão tendo que se reinventar porque as crianças não têm capacidade de concentrar numa aula de 50 minutos. E elas não estão conseguindo absorver conhecimento. Então, assim, independente de eu achar que isso é certo ou errado, de como que deve fazer ou então, é um fenômeno que está acontecendo e que as pessoas têm que lidar com isso. Diz que um vídeo na internet, para as pessoas poderem assistirem, ele tem que ser ou shortzinho, de no máximo 1 minuto, ou então fazer vídeos de no máximo 15 minutos. Porque depois disso as crianças, adolescentes não assistem mais. Não são todos, mas a sua maioria não assiste porque não consegue se concentrar. Então está criando um padrão na cabeça das crianças, desses adolescentes, que eles consomem coisas que são muito rapidinhas, são muito, né, são feitas com um tempo pequeno, independente de ser bom ou ruim. Aí quando você pega um filme que tem 2 horas e meia, entendeu? Aí, e querendo ou não, para muita gente, um filme de ação e aventura, tem gente que vai ter 70, 80 anos de idade, que eu vou estar indo no cinema ver uma animação, que eu vou estar indo no cinema ver um filme de super-herói, porque eu gosto disso. Mas eu sei que eu não sou a maioria. Então tem muita gente que vai ver, não vai querer ir no cinema ver um filme de ação. E o público que poderia consumir isso mais, que é o público adolescente, jovem adulto, não está conseguindo parar 2 horas para poder ver um filme. Eles vão ver videozinho de 1 minuto, 50 segundos, 15 minutos no máximo, e depois não consegue mais concentrar. Então soma um outro problema que a sociedade atual está tendo, na minha opinião, disso aí também, entendeu? Entendeu? Isso ajuda também. Teve um seminário, né, de neuropsicologia, foi até aqui em Belo Horizonte, congresso de neuropsicologia, que constatou que o QI é a primeira vez na geração da humanidade, né, que essa geração ela tá com QI abaixo da geração anterior. E aí tem a ver com isso, Tem talvez, muito a ver né? com isso, Um dos muito a ver com fatores, isso. não é só isso, mas talvez não é só um dos isso, fatores é um seja conjunto, Nós- cara. É lógico que... Nós vamos chegar no futuro do Mad Max. Vamos. Mas tirando os V8, né? Tirando os V8, vai ser tudo com BioID. Mas eu acho ainda que nós temos um grande problema que é acesso ao tipo de mídia. Tem também. Nós temos esse grande problema, porque não justifica você ter tanta produção em streaming. Você pega a Netflix no mundo inteiro, se você pegar a Netflix mundial, todo dia há um lançamento, uma produção. Que é uma série, é um filme, no mundo inteiro. Todo dia tem um lançamento da produção deles. Né? Tem a Anaí tá lançando hoje um, o Brasil tá lançando amanhã outro. Então, assim, é uma produção gigantesca. Tá gerando, já gerando negócio na indústria. Isso é fato. Mas é um pessoal que tá tendo acesso. Agora, a mídia cinema, ela precisa ser... A gente não tem... Isso aqui levantou... Eu tava ouvindo um podcast, o cara levantou uma coisa muito legal. Você não vê mais o cinema de rua. Pelo menos aqui em Brasil, você não vê mais o cinema de rua. Nos Estados Unidos só tem cinema de rua. Nos Estados Unidos você tem vários cinemas de rua, você vê filmes, tem mais, por isso ficam mais em cartaz também. Aqui é tudo dentro de shopping, cara. Shopping é caro hoje em dia. O que Paulo, era a nossa eu vou época... fazer um comentário aqui.
Na nossa Vou fazer um comentário aqui, Claro. que eu não sei como esses cinemas sobrevivem, bicho. Porque você chega lá, o cinema tem, sei lá, 15 salas. Aí você entra, aí na sua sala tem, sei lá, 30% da lotação. Na outra, é lógico, tem uma ou outra que vai ter 100%, quando é um filme que tem muito, igual Barbie fez, Oppenheimer fez. Mas tem um monte de cinema, tem uma quantidade muito maior que no Brasil. E você vai lá, às vezes, ver um filme e tem 25% da capacidade só funcionando. Hoje em Eu dia, acho, Vitor, eu não sei como é que eles conseguem sobreviver aqui, hoje em saca? dia Numa tem boa. uma coisa tecnológica que ajuda muito a sala de cinema, porque antes o cinema ele tinha que comprar o rolo do filme, né? Então, assim, para ele poder pagar aquele rolo, era tantas sessões, né, com tanta gente, para poder ter um ponto de equilíbrio, aí ele partir dali começa a ter lucro. Hoje, você não tem mais esse rolo, você tem um sistema onde é que ele praticamente ele baixa o filme e passa. Ele recebe um arquivo e passa. Acervo aqui. Então, assim, ele paga por sessão, praticamente. Então, assim, ele não paga para poder ter o filme, um rolo que ele gastou lá, vamos dizer, 100 mil reais, ele tem que pagar aqueles 100 mil reais, senão ele perdeu dinheiro, sabe? Entendi. Então, assim, a cada sessão, praticamente, ele tem um ponto de equilíbrio ali. Né? Aham. É lógico, ele vai ter direitos que ele vai passar ali para aquela produtora e tal, né? Tudo. Mas é assim, muito mais barato o negócio cinema Hoje em dia do que por era causa antes. dessa tecnologia do que era antes, né? Então, tanto que eu participo de cabine de imprensa, né? Normalmente a cabine de imprensa, o filme, você assiste aí pelo menos uma semana antes. E muitas vezes a gente chegou no dia da cabine e os caras estavam acabando de baixar o arquivo, né? O arquivo para poder passar. Eles não nem baixaram no dia anterior porque não estava liberado para eles poder fazer, né? Então eles estavam liberando ali, e é sempre assim 10 horas da manhã, então eles chegavam lá 10 e meia, tava acabando de baixar, então a gente tinha que esperar um pouquinho, né? Então a tecnologia hoje influencia. Não Mas você reclama, Paulo, quando atrasa? Você vai lá e xinga os caras tudo? Não, eu tô vendo de graça, você tá doido. Tá doido. Eu também não reclamaria, não. Se eu botar, eu gosto de... É muito legal cabine por alguns motivos, né? Não tem treino, não tem nada, já vai direto pro filme. Todo mundo tá ali, é jornalista, todo mundo fica caladinho, né? Não fica berrando nem nada, né? Mas assim, se eu botar Nossa, isso é uma vantagem enorme, Nossa, né, uma velho? vantagem gigantesca, né? Porque você vai os trailers, as coisas tudo que deram 15 minutos, você tá no cinema, puta que pariu. Cara, isso eu não ligo, não, Não, mas é. o cara do meu lado com o Nossa, celular, tá demais. com a luz do celular Não. na minha cara, só conversando, Você tem fazendo ideia? piadinha, Você- pelo amor de Deus. Você tem ideia, isso me Vitor? mata. Na cabine, na maioria das cabines tem um segurança. Se o cara abre o celular lá, os caras vão lá e mandam o cara desligar. Os caras vão lá na cadeira dele e falam assim. Na maioria dos que a gente vai, quando não é celular Encerra a lacrado. sessão. Né? Quando a sessão não é lacrada. Encerra a sessão. É, Fecha não. o celular, encerra a sessão. Ainda tem isso. A técnica que vai comigo, ela falou assim, tem momentos assim, não aconteceu com a gente, mas já aconteceu de cabine que o cara abriu o celular, eles encerraram, pararam o filme e tiraram o cara da sessão inteira. Né? Então, assim, mas isso que Ô, Paulo, Furiosa. eu queria Vou fazer uma falar com observação você. aqui. Furiosa. Você Nós estamos fica- falando de Furiosa. você- Mas o que eu Eu queria sei, falar? ô Paulo, você fica aí no cinema com a técnica e a sua esposa e a irmã do Berto, ela sabe disso? Sabe? Sabe? Ah, tá. As duas sabem então Sabe, que você vai com a técnica. Então então tá bom. As três se conhecem. As três se direitinho, conhecem. As três são amigas? As três são amigas. Às vezes, Ah, então às vezes tá uma bom. briga com a outra, mas. Mas dá tudo certinho. Mas aí o negócio, se eu vou botar na ponta do lápis, se eu tivesse indo numa cabine, cara, eu já economizei um dinheiro violento ali, cara. Então, assim. Ou você sabe que no tempo da Furiosa não tem cinema e que essa discussão está lá na China. Vamos voltar pro filme. Cara, quais cenas vocês mais gostaram de assistir, assim, de Furiosa? Que vocês falam, pô, deixa eu até começar com duas cenas que eu acho fantásticas, assim. Que eu gosto muito da cena quando eles chegam na cidadela, né? Que aí o Immortal Joe expõe pra eles como é que eles não são aquilo tudo e aquele laço das motos. Eu gosto muito daquela cena. Eu achei uma Aquele cena foi muito legal. muito Tá, hollywoodiana. peraí, cara. eu tenho que fazer uma observação aí. É. Essa cena, só falando quando ele fala assim, você vai invadir aqui, então beleza, escolhe É. um cara aí, o cara vai... Isso. De onde que cara. eles tiraram essa cena? É.
Me do conta. filme Conan, quando o Tulsadum fala, sabe qual que é o segredo do aço? Você, minha filha, vem cá. A mulher pula lá de cima e cai e morre. Ele mostra que o importante é a mão que comanda o Isso, aço. verdade. Ali é a Tem tudo a mesma ver. coisa. Então, George Miller tá fazendo uma homenagem, não falando que ele tá copiando, ao Não, Conan, porque aquilo homenagem, ali é referência. exatamente o que acontece no Conan. Cinema faz referências, né? Então, muito legal. Mas eu gosto muito daquela cena pela direção da cena. A direção toda da cena, pra mim, é muito legal. O Immortal Joe lá em cima, o cara lá embaixo, a cena, a câmera muito de cima pra demonstrar o tanto que ele é pequeno, sabe? E não é esse cara que ele achava que ele era, né? E tão como é desmatelada aquela abordagem, aquele falar, vou sitiar a cidadela. Cara, é muito legal aquela cena ali, né? E a outra cena que eu gosto muito, e pra mim mostra como que o George Miller teve liberdade de criar, né, a sua, é aquela cena que ele mostra o passar do tempo com a peruca da menina, né, que ela cortou o cabelo e fez uma peruca, no galho crescendo, no galho. cara. Nossa, ficou Não, legal ficou mesmo. muito legal. Então mostra aquilo, que ele teve liberdade para mostrar aquilo, né? Se você tivesse ali uma mão de executivo, não ia passar aquela cena. Porque o executivo fica muito olhando o tempo de tela, tal, não sei mais o quê. Ah, sei né? não, aquilo é tão rapidinho. Não, vamos passar ali mais já joga direto na atriz ali, que é a nossa, onde é que a gente tá investindo mais. Então, assim, aquilo ali mostra que ele teve liberdade. O que eu gosto ali, assim, o tempo todo eles mostram tanto que gente ali é descartável. Isso. Tem que se morreu aqui, é o próximo. Vem cá. Agora você ganhou o lugar porque o outro morreu. Ganhou as luvas. Então, assim, eu achei... Aí não é uma cena, né? Mas, assim, aquele pedaço em que, na hora que a Furiosa começa a trabalhar lá, né? Como é que ela cresce lá dentro. E ela deixa de ser uma mulher para, sei lá, reproduzir e vira um menino. E aí ela começa a trabalhar lá. Aliás, essa cena, a galera ficou falando, isso aí tá falando dos trans. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a galera enxerga... Ai. O cara é preconceituoso, ele só não quer falar que é, né? Ele dá toda... Vamos lá. Mas a cena... Aquela cena é legal, assim, como é que... totalmente insalubre aquela condição. Ali a chance de morrer é violenta, você depende de um talento nato ali, você só tá vivo pela sua saúde. Porque se ela tivesse uma cãibra ali, ela tá morta. Acabou. Então, assim, as pessoas lá não valem nada. Nada. Vale menos do que aço, vale menos do que combustível, vale menos do que comida. E eu gostei depois do Dementos lá, servindo de adubo vivo lá pra árvore. Porque... Cara, se ela desse um tiro nele, só um tiro, eu falei, não dá só um tiro nesse cara, não, arregaça com ele, pelo amor de Deus. Aí ela fez um troço muito pior, né? É legal, aí outra coisa que dá uma liberdade, né? Que ele fala Não assim, conclui. pode ter acontecido isso, conclui. pode ter acontecido, e pode ter acontecido isso aqui também. Você acaba que você Ele fala que aquilo ali foi o que a Furiosa contou pra ele. Pois é, Que ela fez. então assim, você pode não saber a verdade, né? Mas o momento que ele deixa essa coisa em aberto, cara, é o legal do diretor, É legal. do narrador de história, cara. Porque você sai, pode ter acontecido aquilo. Mas esse ia ser do cara. Esse seria a vingança. A vingança, muito melhor. Mas pode não... É a coisa mais irreal possível. Foda-se. Não é isso que ele tá falando. Ele tá falando, eu gostei ele tá daquilo. contando essa história, né? Essa saga dela, né? Esse personagem. Pode ter feito isso tudo, cara. E tudo que dessas três, acho que foram 3 opções, né? Todas essas 3 é coerente com a personagem. Né? E aí, na sequência, ela vai roubar as noivas, ela já vira Charlize Theron. Já vira a chave pro próximo filme, né? Então ela amarra, né? Tudo direitinho. Mas aí, Vitor, qual que é o suas cenas prediletas? Cara, aí do quando você filme? falou, a primeira que eu lembrei foi essa que você falou mesmo. Quando o Dementos, ele faz o cerco à cidade dela lá, né? E aí o Immortan Joe faz Down de Tulsadum. Vira pros acólitos dele lá, né? Pros garotos dourados dele lá. Dourado não, né? Prateado. Testemunhe! Testemunha e tal, que é um conceito muito legal, né? A mistura, bicho, de mitologia nórdica com McDonald's, com religião, né? É muito Tem doido, né? Eu vou morrer, eu vou pro Valhalla, eu vou comer um Big Mac. O Big Mac não, uma refeição, né? Big refeição, não sei o quê. Sei lá. Então essa religião que eles criam é muito legal. Mas nesse filme especificamente,
Quando ele fez aquilo ali, cara, eu vi. Quem não assistiu, quem assistiu, reveja. Ou vê a cena do Conan, quando o Conan, o Tulsadum explica pro Conan qual que é o segredo do aço. E chama a mulher pra pular lá. É quase a mesma coisa. Só reforçando, Vitor, é o Conan o Bárbaro, né? O Conan. Conan o Bárbaro do Schwarzenegger, o original. Não, Não, é o não. primeiro filme que tu tá falando. Ué. Ele porque gosta do Conan do Aquaman. Não, só que a gente tem. Não, para, senhor. O Humberto confundindo a os gente, teve, ouvintes. a gente teve 2 filmes do Conan, né? O Conan. O Conan o Bárbaro, o Conan Destruidor, E Guerreiro de Destruidor. Fogo, que mudou o nome dele por É. questões de direitos. Direitos. E né? depois teve o Conan do Jason Momoa, que não é legal. Vamos ignorar esse aí. Né? Vamos pôr ele no multiverso esse aí. Vamos. Vem aquele multiverso bem longe. Bem longe. Mas a segunda cena que eu gosto muito é meio que uma sequência de cenas. É quando ela está dirigindo a máquina de combate, ela é capturada pelo Dementos, a tortura do Jack e ela arrancando o próprio braço, até o momento que ela acorda nos túneis lá do pessoal da cidadela, onde eles moram lá, eles são canibais, né? E a mulher tá usando os maggots lá, os vermes, para poder não dar infecção no braço dela e ela foge dali. Essa sequência toda também, para mim, é muito legal. Até ela chegar nos caras, eu sou a pretoriana, furiosa, me deixa eu subir. Eu não consigo, não tem uma cena pra mim. Essa sequência É boa mesmo. e a boa sequência do cara pulando lá de cima são as duas melhores do filme pra mim. É Né? boa O mesmo. filme é muito bonito em termos de fotografia, mas essas duas são as melhores que eu acho. Cara, é uma pintura. É um filmão, merecia ter tido mais bilheteria. Porque aí isso jogava Mad Max pra cima, eles iam fazer mais filme de Mad Max. Agora, eu temo que possa não ter mais. Virar... Cara, eu acho que talvez ele pode até virar série, cara. Eles mas quererem aí talvez o investimento seja pior. é legal, vamos fazer série. Mas aí tipo talvez assim. o investimento seja pior. E é pior e talvez não seja uma história tão boa. E talvez o Jorge Miller nem esteja envolvido nisso, né? Mas aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, só pra gente poder fechar aqui. Não, eu quero perguntar o que vocês não gostaram no filme. Não Cara, gostaram? não teve nada que eu não gostei, cara. Não teve nada que eu não gostei. Até as cenas que falam assim, relevei. Sério. Não, aquela... Tudo que eu ouvi do pessoal reclamar... Immortal Joe não teve tempo de tela. Eu falei, não era pra ter tela, não. Eu gostei do fato, gostei da construção do vilão, gostei da construção da Furiosa. Eu gostei do como eles mostraram o funcionamento maior das 3 cidades, né? Como é essa independência. Eu gostei como mesmo eles sendo os caras que aparecem no Estrada Furiosa, Estrada da Fúria, como os grandes vilões. Eles sofrem o perigo quando vão transportar de uma cidade para o outro, né? Eles sofrem com esse... Existe... Tem bandido e bandido. Bandido que pega outro bandido. Então, assim, é um comendo o rabo do outro, assim. Então, nenhum deles pode vacilar. Então, assim, você não pode ser bonzinho ali, né? Tem que ser mal. Se você não for mal, meu filho, você vai se fuder, você vai morrer, né? Então, existe essa dualidade ali, essa coisa... Que acontece ali nessa história, cara. E é o que você falou, cara. Ele aprofunda mais o universo, né? Eu acho que até expande um pouco mais o universo Mad Max. Mas tá falando só coisa que você gostou? Viu, seu Humberto? Eu não gostei, eu não gostei de nada, cara. Não teve nada que me incomodou, não. Sabe assim, mesmo que fosse... O que me incomodou é não ter tido sucesso de bilheteria. Isso me incomodou. Tipo assim, eu vi lá, o cara solta uma bazuca na mulher e ela não morre. Cara, E daí? Ela é herói, ela é heroína. As avaliações lá no site de avaliação foi 90%, cara. 90%. E mesmo assim a galera não foi assistir. Né? E aí eu pergunto pra vocês... Ô, Vitor, o que você não gostou, Vitor? Fala pra mim o que você não gostou. Não teve o Conan. Cara, normalmente... também. Mas normalmente eu sou o cara que gosta mais das coisas assim, né? O Carlos, amigo nosso, fala assim que eu sou muito bonzinho, que eu gosto de tudo e tal, que é fácil me agradar. Mas eu adorei esse filme, eu gostei muito, eu acho que Estrada da Fúria é melhor que ele, mas ele é um filme muito bom. Mas teve 3 coisas que eu não gostei. Uma, ela se passar por menino ali na cidadela, porque ela é muito bonita e muito feminina pra isso. Pra mim não ficou meio sem lógica. Segunda, o Immortal Joe, ele quer a Furiosa pra ele. Depois, quando ela foge, larga pra lá e não acontece nada. Ele meio que esquece dela. E terceiro, tem um tipo de protagonista, de herói, que é o cara que faz tudo.
O cara é cientista, ele é guerreiro, ele é piloto, ele é um monte de coisa. E a Furiosa é assim, isso me incomoda um pouco. Porque até no Mad Max, o Max, ele é piloto e ele é guerreiro, mas para construir coisa ele precisa dos outros. Dependendo do que for fazer, ele precisa de outras pessoas, entendeu? E eu gosto disso na construção de um herói. Sei lá, o cara é um guerreiro foda, mas ele não é um cientista, ele não é um mago ao mesmo tempo, entendeu? Tô falando em outras mídias. E ali a Furiosa, ela é essa mulher. Ela constrói o braço dela, entendeu? É um monte de coisa que ela mesmo faz. Então eu acho que, na minha opinião, me incomoda ela fazer tudo. Ela tinha que ter alguém que ajudasse ela a fazer algumas coisas. Como o Jack treinou ela no começo, mas depois, por exemplo, o braço dela, pra mim, não tem lógica ela fazer o braço dela. Ela não é mecânica, ela não é, entendeu? Cara, Sei lá. mas você mostra- Isso eu acho que. Nem ligo. Eles mostram ela construindo o caminhão. Mas eu nem ligo. É. Ah, mas já tá ajudando, Isso é não outra me história, sei ignorou, lá. porque como ela mostrou ela construindo o caminhão do zero, junto com todos, cara, ela pode ter conseguido entender de mecânica. Aprendido E alguma coisa. aprendido alguma coisa, porque ela construiu Sei a lá. forma de dirigir também. Quando você gosta do herói, É. você aceita que um adolescente Aceita, é. crie uma teia de aranha sintética. É verdade. Você aceita. Não, Sempre- mas o cara é ele já era um gênio. gênio É antes. gênio. Não vem falar, Ele é esse gênio exemplo eu tô também, errado. cara. Então, assim, tem isso, né? Ah, o cara é um gênio, já virou. Ela já era quando um você gosta do gênio. herói, eu Mas aceito aqui, herói. vamos fazer uma pergunta pra vocês. Eu acho que aí é uma coisa mais. Não é nem uma pergunta que eu queria trazer, assim, porque como alguns filmes. Vamos pegar uns filmes que não foram muito bem de bilheteria e acabam depois eles sendo valorizados, ganham referências em estudos, estudos de cinematografia, por exemplo, Blade Runner, por exemplo, começa a trazer coisas que você vai ser replicado em outros filmes, cineastas você vai ver aquelas coisas acontecer. Você acha que Furiosa, ela enquadra nesse estilo de filme que não foi muito bem no cinema, se pagou, mas não lucrou, né? Não teve uma lucratividade. A gente pode até falar que foi mal mesmo no cinema. Mas é uma obra que ela vai ser valorizada ao longo do tempo? Eu acho que pode. Acho que pode, não sei se vai. Poderia, porque eu acho muita injustiça, o filme é bom. Eu acho que não, porque apesar do filme ser bom, ele não. Se você quer, a inovação veio toda no Estrada da Fúria. Eu acho que o George Miller ele colocou essa história um pouco mais contida. Ela não vai além, ela não é maior que Estrada da Fúria. Ela é tão boa quanto, ou se bobear, Estrada da Fúria é melhor do que ele. Então, eu não acho que ela vai ser um filme que no futuro vai ser estudado, vai virar referência e tudo, porque ele já tem um outro que é referência para ele e que é melhor do que ele, entendeu? Mas não que Furiosa seja ruim. Mas como Estrada da Fúria é maior, é mais grandioso e tudo, a referência no futuro para estudo vai ser Estrada da Fúria. De tudo que o Paulo falou aí, das inovações que fez, de cor, de filmagem, de câmera, de personagem, de um monte de coisa que a gente conversou aqui e que o Paulo pontuou aí, eu acho que o Estrada da Fúria já é referência para isso. Então o Furiosa, ele sofre do mal de ser parte de uma coisa maior. Por isso que ele não vai ser referência. Mas é uma injustiça ele não ter tido uma bilheteria maior, porque o filme é muito bom. E pra você pensar no filme de hoje em dia, ele tá bem acima da média mesmo, Tá. entendeu? Muito Então, assim. por isso que eu acho que ele não vai ser referência. Mas é um filme ótimo e é uma injustiça ele ter tido essa bilheteria ruim mesmo. Ó, eu acho que ele vai ser referência, Vitor, no conjunto. Porque você fala. Aí sim. Porque quando você pega Estrada da Fúria e conjuga com Furiosa, você vê em Furiosas coisas que expande aquele Estrada da Fúria. No sentido de construção de mundo, né? E no sentido de uma forma de construir uma personagem, né? Porque eu vou voltar na questão. A escolha dele de dar tanto tempo de tela para atriz mirim, no intuito de construir esse personagem que tem um impacto na infância e faz um crescimento, a gente não vê isso em filmes. Você não vê. Me fala um filme em que a parte prequel, né, a parte da infância do personagem teve tanto tempo de tela assim num filme para um ator que está ganhando muito mais. Uhum. Né? Então, assim, existe uma escolha ali nesse filme
de narrativa que a gente não vê. Então, assim, quando você olha assim nessa parte técnica, eu acho sim que ele vai influenciar algumas obras posteriores, né? Pode ser sim. Mas, bom, eu gostaria. Eu não sei. Eu gostaria. Porque o filme é bom. Sim, não, talvez. Claro, Não tem porque como. Eu acho que merece. merece, eu acho que sim. Nesse sentido, é a minha visão. Influenciar uma obra ou outra, eu acho que ele vai influenciar, É. sim. Mas ele se esconde. É difícil falar. Mas como o Estado da Fúria é maior em ação, é maior em. Ele Não, já cara, apresentou esse universo, já fez um monte de coisa, eu acho que a referência é sempre o Estado da Fúria. tem aquela cena da perseguição em que tem aquele caminhão gigante com alto-falante, o cara tocando a guitarra ali, cara. Cara, aquilo é icônico. Aquilo Nada é a ver com nada, icônico, né, cara? icônico ali. Não, assim, Soltando lança-chamas. Nada Nossa, queimando chama- combustível, que custa uma fortuna. Caralho, que trem Uma guitarra. Cara, aquele mas aquilo trem ali, o que que é? fodástico. Aquilo ali é você fazer uma. Do mesmo jeito que os exércitos antigamente marchavam com um cara com um tambor ali na frente, Sim. né, matando ritmo, os vikings batiam no escudo antes lá pra fazer barulho. Aquilo ali, cara, no meio de um monte de motor V8, como é que eles vão bater um tambor ali? Tem que ter um carro alto-falante gigante pra poder dar, os caras não cagar no pau, Com pessoal. Eu certeza. tô indo pra morrer. Então, tem que ter alguma coisa que motiva eles. Aquilo ali tem toda a lógica dentro da guerra e dentro daquele mundo ali, entendeu? Eu Entendi. acho, né? Não, legal, gente. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Lembrando, nós temos uma parceria com o Comando Geek, um site pra você ver um monte de... Eu acho que tem coisas de Mad Max lá, hein? Então acessa aqui, o link tá na descrição. Vai no nosso podcast de Mad Max, que a gente fez o Corujão. Nossa, tá muito legal. Ainda mais se depois você ouviu essa nossa conversa, você vai gostar ainda mais desse Corujão. E é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Amiguinho, leiam as revistas em quadrinho, procure os clássicos Sim. aí, ó, que você vai ver tudo de onde tá vindo a referência que os grandes cineastas são caras inteligentes, que se basearam nas coisas boas criadas no passado. E tem muita coisa boa sendo criada hoje em dia também. Então vamos lá, vão ler mais, vão ver essas coisas clássicas para poder sermos pessoas melhores e mais instruídas aí, tá bom? Um abraço, até mais.